O Dia do Rock é comemorado em 13 de julho e tem sua origem no evento conhecido como Live Aid, um concerto beneficente que aconteceu simultaneamente na Inglaterra, especificamente em Londres, e nos Estados Unidos foi na Filadélfia. Com o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome na África, realizado em 1985. Devido à magnitude do evento e à participação de grandes ícones do rock, a data ficou marcada na história da música e passou a ser associada ao gênero. No Brasil, o Dia do Rock foi oficializado por meio da Lei 11.938, do ano de 2009, que instituiu essa data como parte do calendário oficial do país. Tá na cara, tá na capa da revista. É qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas, qualquer rotatividade. Em Mariporã, cidade também conhecida como Vale da Música, tivemos e temos vários artistas e bandas que se destacaram. Entrevistamos alguns desses nomes da música, além do proprietário da Adega Piratas, local que é referência no gênero. Eu quero é rock! Comecei, assim, quem me influenciou com esse instrumento, meu pai. Minha primeira bateria que eu tive foi com 8 anos de idade, em 1972. Uma bateria do meu pai que eu achei num armário lá e pegou e montou para mim, e dali despertou essa paixão por esse instrumento aí. Mas lá com os 13 anos, 14 anos mais ou menos, a gente começou a tocar. Na época era eu, o Álvaro Piazon, o Fábio Brandão, e começamos a ensaiar, começamos a montar um repertório, você está entendendo? E que tinha muita coisa, tinha muito movimento, né? Nessa década de 80, tudo, foi uma década muito, né? Não tem como comparar, era muita informação, né? Então a gente começou a montar um repertório, e quando a gente de repente se viu, a gente já estava tocando em barzinho, você está entendendo? Como eu já citei, tinha uma casa aqui que chamava Hobby Chic, aqui em Mariporã, antiga, sabe? A gente tocava lá de final de semana, tinha alguns eventos que aparecia, por exemplo, tinha uma coisa assim que eu não consigo me esquecer, cara, que me chamou muita atenção, assim, que até hoje é vivo na minha memória, um ônibus itinerante que tinha do Cabo Espada, né? Do Cabo Espada. Então ele abria assim, virava um palco, você está entendendo? Então ele ele parava nas praças, então ele tinha esse movimento, então se apresentavam artistas locais, tudo assim. Então a gente começou, sabe, em cima disso daí. E a coisa foi evoluindo, né? E aí depois a vida tomou alguns rumos, né? E fui para outro canto, né? Mas tocando também, né? Então, eu mudei para cá, eu tinha acho que 11 para 12 anos, como mudei para Mariporã, né? E já pela escola, na escola eu conheci o Fábio, né? Fábio Brandão, e o César Romário, né? Fizemos uma amizade já logo de cara assim, né? E aí, o que rolou nessa época, né? Com 14 anos, eu e o Fábio começamos a fazer aulas de violão com um professor aqui na Igreja da Matriz na época, né? Tinha ali um professor de violão por ali. E aí começou assim, né? Estudando violão, eu e o Fabião participando da mesma aula. Eu desisti logo a seguir, né? E o Fabião continuou, mas no tempo também parou. Mas o início foi esse daí, né? Esse daí de começar fazendo aulas de violão, né? Nessa época, com 14 anos, né? Passados aí 2 anos, com 16 anos, né? Nós decidimos montar uma banda, né? Primeira banda, ao que consta, precisa fazer uma menção aí aos Telamoto, né? Que já me parece que
que é uma família de músicos aqui da cidade também, já anterior dos anos 70, tem o Cláudio, se não me engano, Telamoto, que tocava muito nos anos 70 também, então precisa mencionar eles, mas ao que consta, foi a primeira banda, então com 16, né? A formação foi essa, né? Fábio Brandão tocando guitarra e violão, Cezão na bateria. Isso foi em 1981, cara. Nós ensaiamos aqui onde é hoje, em frente onde é a Lojas Americanas, ali, a Caixa Federal, tinha uma casa de esquina ali, né? Hoje está alterada a fachada, a gente ensaiava ali, né? Então a banda se reunia ali. E um belo dia, acho que foi uma sexta-feira, não lembro também, porque faz bastante tempo isso, não lembro o dia exato. Nós fizemos de fazer um som na rua, não tinha onde tocar, achamos que já estava na hora de tocar, né? Falamos, não, vamos fazer o seguinte, todo o pessoalzinho se reunia ali na frente do cantinho, né? Na esquina ali, na época tinha um cantinho, hoje já também não tem mais essas coisas ali. Vamos a gente reunir na esquina e vamos fazer um som ali, né? Então, movemos os instrumentos que é próximo, né? Ali na mesma rua, um pouquinho à frente, onde a gente ensaiava, movemos os instrumentos para a esquina. E os amplificadores, guitarra, baixo, bateria, né, os três tocando, e os amplificadores nós alimentamos, começamos a jogar extensão, né, nos bares, tinha dois bares próximos, né, um do outro lado da rua e um ao lado aqui, aí começamos a puxar extensão de eletricidade ali para os amplificadores, né, e ligamos tudo nesse e fizemos um som na esquina. Esse foi o mais marcante, né, aqui na cidade, né, mais marcante da gente tocar. Foi mais assim, mais legalzão, né? Parou a cidade, o pessoal ali é o lugar que todo mundo descia para se encontrar, bater papo, né? Trocar ideia na época. Então conseguimos parar a cidade, aí gerou uma movimentação espontânea, aí veio o pessoal da polícia, não para interromper, mas veio para fechar as ruas, né, para evitar acidentes, fechar as ruas, deixou todo mundo à vontade, foi muito legal, totalmente de improviso, sem uma organização anterior, nada, deu tudo certinho, ficou todo mundo ali na rua, ali tocando. O rock pra mim, só de falar já fico arrepiado, porque eu cresci ouvindo rock and roll, você tá entendendo? Na minha época, era época de vinil, e ouvindo bandas, excelentes bandas, né, que marcaram a época até hoje, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Pink Floyd, não tem como não citar Pink Floyd, você tá entendendo? Então a gente bebeu dessa água, todo mundo bebeu dessa água, sabe, teve essa influência. Você ouvia, comprava, então você começava a assimilar isso daí, você tá entendendo? Você ia incorporando. Puxa, o rock and roll traz diversos sentimentos, né? Alguns rock and roll me traz até sentimentos vinculados à família hoje, né? Inclusive, né? Então é um mix de sentimentos, né? Dependendo do que você vai ouvir, você lembra de amizades, de grandes amigos, né? Como esse caso aí dessas pessoas que nós temos até hoje que sempre tocamos juntos, né? Lembra de familiares, de família, né? De esposa, né? Eu conheci a esposa ouvindo rock and roll mais tranquilo, né? Mas me traz essas recordações e a própria música em si, né? O próprio ato de tocar, né? O FEMUMA, o primeiro FEMUMA, né, aqui de Mariporã, eu participei assim, ativamente junto com o grupo que se organizou, os jovens que se organizaram na época aqui para fazer virar realidade esse festival, o primeiro festival de música de Mariporã, que foi tudo na raça, sabe? Não teve iniciativa, a gente correndo atrás de patrocínio, de empresários, comerciantes na época, pra locação de som, iluminação, palco, os jurados também, você está entendendo? Que tinha que ter um corpo de jurado para poder avaliar.
a participação para passar uma coisa idônea mesmo, assim, sabe? Não tinha falcatrua. Então foi muito importante para a cidade esse FEMUM. Aí depois veio o segundo, né? Aí ele já tomou um outro corpo, tudo, já ficou uma coisa bem mais estruturada. Mas o primeiro a gente nunca, né? A gente nunca esquece que esse daí valeu a pena, cara. Olha, música é aquele velho ditadinho, né? 100% de suor e 0% de prazer de tocar, cara. Sabe? Então tem que estudar pra caramba, cara, né? Eu sei, e você sabe, O rock and roll, a música em si, entrou na minha vida mais ou menos em meados dos anos 70. Eu ouvi um colega tocando violão no boteco, naquela época era boteco, e me encantei pela sonorização, pelo brilho que tinha aquelas notas soando no meu ouvido. E assim comecei a pedir para ele que me ensinasse os primeiros acordes, as primeiras notas. Naquela época o rock and roll ainda era um pouco privado da guitarra elétrica, tinha suas restrições em relação à guitarra elétrica, mas porém já se ouvia algumas rádios. Roberto Carlos, por exemplo, usava muito guitarra elétrica, é um que eu espelhei muito na época, ouvia muito Roberto Carlos, então ouvia muita guitarra elétrica e se falava muito em rock and roll naquela época nesse âmbito da guitarra elétrica. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splash. A primeira guitarra eu ganhei, era uma guitarra ganhei um grande amigo até hoje, eu falo isso para ele. O nome dele é Marcos, ele é primo de uma tia minha. Ele me deu essa guitarra embrulhada no jornal na época, foi muito interessante. Ele me levou e falou, é sua. Eu falei, porra, bicho. E eu acabei me inspirando no rock and roll através disso. E aí veio as primeiras bandas, que eram rock dos anos 80. E até hoje adoro rock and roll, amo rock and roll. A primeira banda que eu acabei montando e tocando foi também começo dos anos 80, não me recordo data, 82, 84. A gente acabou montando uma banda que na época estava estourando o rock and roll no Brasil, estava vindo aquelas bandas de Brasília, Legião Urbana, Capital Inicial, Lobão, Marina Lima e etc. E a gente acabou se espelhando nessas bandas e eu acabei montando, né, eu e um colega, Luciano Loyola, um grande parceiro, letrista, compositor, a gente acabou se encontrando numa ocasião e acabamos nos direcionando a uma determinada banda, ainda sem nome, e apresentava nas escolas, para lá e para cá, em grandes apresentações, como aniversário de Mariporã. Naquela época, Mariporã era um pouco raro, né? Eu acho que todo mundo era um pouco raro de ter um meio artístico. Não existia uma mídia como hoje existe em redes sociais, que divulga bastante, então essa empolgação foi muito grande e a gente acabou montando essa bandinha, mas eu acho que em meados não digo, mas começo dos anos 80, meados dos anos 70 e começo dos anos 80. Uhum. Quem deseja, almeja ser artista, vai ser artista se quiser. Se querer, vai ser artista, se quiser ser músico, vai ser músico, basta ter muita paciência e disciplina. Mais top aqui, Metallica, Ozzy Osbourne, AC/DC, Guns N' Roses, bastante. São as mais pedidas? São as mais pedidas. Bon Jovi.
Não, foi por faixa de 2000, 2001, quando todos os bares de Mariporã que trabalhavam com rock começou a fechar. E na noite de Mariporã acho que não podia faltar um rock and roll, né? A primeira banda que me chocou assim foi Queen, né? A primeira banda. O primeiro CD que eu comprei na minha vida foi do Queen. Foi a banda que eu mais gostava. Era a banda mais suave, né? Bem mais suave. Bom, a banda de rock and roll que eu mais curto é Metallica, primeiramente, Black Sabbath, né? Sepultura. Depois aí vai caindo mais pro Slayer e tal, vai subindo. O sentimento que o rock and roll traz pra você? Alegria, paz, felicidade, tudo isso do que representa o rock and roll pra mim. As pessoas não sabem que curte rock, elas gostam, mas não sabem que gostam. Elas vêm, não sabem porquê, mas acabam gostando. Quando você vê a pessoa tá agitando o rock aqui, ela critica tudo, mas na hora que tá cantando, o Bon Jovi, o Guns N' Roses, entendeu? A pessoa nem sabe que gosta, mas gosta. O mais inusitado assim foi o Jackson Turis entrar aqui dentro e tomar uma pinga, fiado. Deixou pra pagar, até hoje não voltou pra pagar. Mas fora isso, tranquilo. Primeiramente foi um negócio de escola, eu e o Iago estudava junto, mas eu comecei um pouquinho antes com o Iago chegando na escola, acho que pro começo do ano, comecei no final. Comecei a gente escalar com o meu amigo Matheus, que era o ex-baixista nosso da banda. E aí veio um negócio de escola e veio um negócio que eu quis muito, o Iago juntou nessa mesma ideia e depois o Victor também chegou junto com a mesma ideia de a gente querer continuar e a gente querer fazer isso. Sim. É um sonho tipo desde a escola, né? Que nós três a gente manteve assim, né? Até agora. A gente tá... Desde 2019, foi quando eu entrei na banda. A banda começou no final de 2018 indo pra 2019. Bom, desde pequeno eu só escuto rock com meu pai. Influência do seu pai. Meu pai, mas porque... Basicamente. Fazer uma banda tem que ser de rock. Seu pai tem um bom gosto musical. Mas família também sempre influenciou no rock também. Tanto lá da minha mãe, lá do meu pai, todo mundo gosta de rock. Não tem muito pra onde fugir. Minha família, parte de pai são músicos, né? Então meu tio tem uma banda e sempre foi de rock, né? Então eu meio que cresci nessa influência, né? De ouvir a galera tocando, sempre uma guitarra, sabe? Entendi. Escutar o Led Zeppelin desde pequenininho, então essa influência é isso mesmo. E eu acho que é um incentivo, né? Tipo, se você tem uma banda de rock, faz um som aí, velho. Cria um som, grava ele, mostra pra gente, assim, que não precisa é um dos ser maiores tipo, prazeres, não assim. Ter nossa, quero tocar não, só em casa mesmo, bandinha de garagem, começa de algum lugar, sabe? Já vai ser alguma coisa. Até as bandas que já existem, né? Tipo, sim. Por aqui em Mariporã, fazer um som, acho que é muito legal escutar um som que uma pessoa fez, né? Tem os parceiros da Oblívio, os amigos. Oblívio, a banda Ópio que tem também. Mas toda essa galera aí que for assistir, tem um incentivo aí de fazer um som autoral. Os travesseiros somem enquanto durmo. Meu pescoço dói demais, não durmo mais nesse sofá.